Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast, esse podcast super especial, de verdade. Cara, estamos ficando top, porque o cara veio do Rio de Janeiro, baixou aqui para um encontro que teve esse final de semana maravilhoso com os adolescentes de 12 a 17 anos, mas escapa aí uns de 9, 10 ali também. E cara, foi sensacional. Olha, eu sou fã desse cara, o que Deus fez através da vida dele nesse final de semana. De verdade, foi muito top. Mas o outro cara tá aqui, que eu sou amigaço dele. E, Denilson, seja muito bem-vindo ao Pode Crer Podcast e as honras de apresentá-lo são todas suas. Fala, Jefão! Isso aí, meu irmão. Cara, que privilégio você me dar essa honra de apresentar. Com certeza. Essa ilustre presença aqui. A gente tem o nosso querido irmão que veio de tão longe, né, e nos abençoou esse final de semana. A gente foi muito abençoado através da vida dele, o testemunho, né? Apesar de que no começo do encontro, a gente ficou preocupado. Por quê? Porque eu achei que tava com problema no som. Ah, Ficava chiando. chiando, né? Eu falei, eu não sei, acho que o microfone tá com problema. Brincadeira. Principalmente quando fala 10, pastéis. Mas é isso aí, sem mais delongas. Seja muito bem-vindo ao Pode Crer Podcast, nosso querido irmão Leandro Marques. Valeu, Denilson. Valeu, meu amigo Jefferson. Valeu, meu amigo Milo, que tá lá, ó. Ele tá lá, ó. Só na técnica. Esse é o cara por trás das câmeras. Eu tô muito feliz de estar aqui com esse povo maravilhoso da igreja em Ariquemes, com a galera que curte aí o Pode Crer Podcast. E mandar um beijaço aqui pra toda a galera lá do Rio de Janeiro, pra minha esposa, pros meus filhos, pra toda a galera do Coletando Vidas, pra minha igreja lá, Maranata. E assim, é um tempo muito maneiro, cara, esse. A gente veio pra cá numa expectativa, assim, de que a gente sabia que Deus ia fazer coisas assim maravilhosas e, de fato, toda vez que a gente sai, a gente tem experiências marcantes. E esse fim de semana não foi diferente. Você saber que pode marcar a vida de alguns meninos, algumas meninas, numa época tão difícil, né? Quando existem estratégias malignas assim para destruir os jovens, destruir os adolescentes, a gente poder falar de algo, impactar a vida deles, né? Mandar eles pro inferno. Ih, não podia ter falado isso não, né? Isso aí tem a ver com um teatro que a gente fez lá, gente. Explica, irmão. Não vou explicar porque Tem edição número não 2, pode, velho. edição número 2. Foi um. Mas essa parada é um negócio muito top, porque às vezes a gente tem que fazer umas paradas assim teatrais, porque às vezes uma palavra que você dá é só uma palavra, ela alcança o intelecto. Mas quando você faz uma coisa que mexe com toda a questão sensorial de tato, de audição, de visão e de cheiro, né, de tudo Todos isso, os sentidos, você vai ativando todos os sentidos, a percepção, né, fica indelével, mano, na memória. Essas crianças provavelmente pro resto da vida eles vão lembrar desse fim de semana. Você que não foi, mano, perdeu, cara. Pô, Perdeu, Playboy. Perdeu. Mas ó, vai ter edição 2. Vai ter sim. E com Leandro Marques, meu amigo. Leandro Marques, a gente já tá tentando encaixar a agenda do homem, né? Mas assim, a agenda dele é muito concorrida, né, Jefão? Você sabe, né? Mas com fé em Deus ele vai dar um jeitinho aí Com certeza. de encontrar um espacinho. Leandro, meu irmão, vamos começar então, cara, porque assim a gente tá aqui sendo abençoado por você e essa galera que talvez não teve a oportunidade de trocar uma ideia contigo, ouvir, né, o que você tem de testemunho de vida, o que Deus tem feito na sua vida ao longo dessa caminhada, né? Quero começar te perguntando assim, cara, papo reto, quem é o Leandro Marques? Então, cara, eu sou apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela Bíblia. E desde muito criança eu fui forjado, né, para fazer a obra de Deus. Eu fui criado, né, pela minha avó, pela minha mãe. E minha avó é uma pessoa muito crente, assim, muito voltada para as coisas de Deus. Ela me fez apaixonar por Jesus. E eu me lembro desde a minha infância, assim, mais antiga, né, enquanto os meninos estavam indo para balada, tava fazendo besteira, assim, eu tava muito envolvido com a obra de Deus. Houve um momento na minha adolescência, né, que foi muito difícil, assim, a gente viu muitos amigos indo para as drogas. Eu nasci numa comunidade muito pobre lá no Rio de Janeiro, e eu vi muitos amigos morrerem nas drogas, vi muitos amigos perderem a vida, perder a liberdade, ser preso, tal, essa coisa toda. Eu tive amigos meus de escola, de comunidade assim que a gente conhecia, que a gente viu partir.
E por muito pouco eu não fui por esse caminho, porque quando a gente chega na adolescência, a gente tem esse período de rebeldia, né, de tal, pá. Mas Deus me preservou e tudo que eu participei, toda aquela atmosfera que eu vivi, foi justamente para Deus me mostrar para onde eu teria que voltar, né? E aí quando eu entro no seminário e que eu penso, pô, agora eu vou ser um pregador, vou ser um professor, um teólogo, tal, Deus me tira de novo e me traz de volta para as minhas raízes, né, para o ambiente que eu vivia, aquele ambiente, né, de favela, de violência e tal, só que agora diferente, agora para ser um pastor de pessoas que ninguém queria pregar. E hoje esse é meu ministério. Lá no Rio de Janeiro tem até uns caras que falam, é o pastor do Cracudo ali e tal, não sei o quê. Porque a gente recebeu de Deus essa missão de pregar o evangelho e de discipular pessoas que a sociedade abandonou, que o governo excluiu, que as famílias desprezaram, mas que Jesus ama demais, Jesus ama de paixão. E aí eu fiz uma releitura dos evangelhos, né? E a gente começou a perceber o quanto isso era importante, de ter pessoas que tivessem não só essa paixão, mas também tivessem o traquejo para ir nos presídios, né? Para ir nas cracolândias, para ir nas bocas de fumo, nas biqueiras, nas casas de recuperação, nos abrigos, que é, né, que é o meu point, que são os lugares aonde eu estou, aonde Deus me leva para falar do amor dele. E é o lugar mais difícil de estar levando amor, né? É complicado. Para mim hoje é o mais fácil. Sim, exato. Eu gosto. Normalmente para as pessoas as pessoas têm resistência, têm resistência por causa de várias questões, e uma delas tem a ver com preconceito, né? As pessoas têm dificuldade, por exemplo, de acreditar que uma pessoa que vivia na marginalidade, que vivia na dependência química, pode mudar de vida. Isso é até o tema de um livro que eu estou escrevendo agora, se chama Recomeço. Eu digo que todo ser humano tem o direito de recomeçar. Não importa se ele se envolveu com crime ou com a droga, não importa se ele sofreu um acidente, se ele perdeu o emprego, se perdeu o casamento, se perdeu a saúde. Se todo mundo que chegou no fundo do poço em Cristo tem o direito de recomeçar. Então a gente precisa acreditar nisso. O evangelho é isso. O evangelho dá a todo ser humano o direito de recomeçar. Cara, e assim, como isso é real, a gente vê na sua vida, a gente teve o privilégio de ouvir você ontem no culto, né, falar um pouquinho como isso é real, né? Mas aí você contou assim algo bem rápido e a gente quer saber assim de forma um pouco mais detalhada como que entrou, como que o Senhor te deu essa estratégia da música, do rap. Como que isso entrou na sua vida, né? Você já tinha esse chamado? Como que foi isso? Porque a gente não entendeu muito bem. Você falou que fez teologia e depois entrou no rap, ou você já era do rap? Nunca fui do rap. A música que eu curti era o rock. Eu sempre gostei muito de rock, né? Eu sempre meio que fui roqueiro, assim. Gostava muito de ouvir rock, né? De tanto bandas seculares quanto bandas gospel, né? E assim, eu tinha até um preconceito com rap, né? Porque como eu nasci numa comunidade, a gente vivia aquela atmosfera ali, os caras tocavam ali. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem, né, dois tipos de música lá que toca, que uma é o funk, né? Que é o funk que o pessoal fala também, o rap do não sei do que, o rap do não sei do que. E tem um rap que é um modelo paulista, né? Que é os Racionais, que são Facção Central, esses caras, né? Que hoje tem tantas outras estrelas aí como Emicida, os outros caras, e agora tá entrando uma outra geração que são os caras que cantam o trap, né, que é um outro formato. Mas quando o rap estava em ascensão no Brasil todo na época, eu lembro que eu cheguei na favela um dia, mano, e eu queria pregar o evangelho pros caras, e eu comecei a cantar uma música da harpa e eu falei assim, caraca, maluco, esses caras não estão nem me ouvindo, mano. E eu olhei assim, uma caixa de som tocando assim, e tava tocando uma parada lá, e os caras dançando, eu tô vendo a galera toda. Aí eu falei, pô, pera aí, cara, por que eu tô cantando esse da harpa aqui? Aí eu lembrei de Paulo, né, quando ele chega em Atenas, que ele, quer pregar e ninguém dá atenção a ele, ele fala, não, já sei, eu vou falar do Deus desconhecido. Ele aponta pra uma parada que ia criar uma conexão com aquela galera. E eu falei, eu vou criar uma conexão com essa galera agora, mano. Tu vai ver só. Chamei o baterista e falei, manda um som de rap aí, vambora. E eu comecei a rimar. E daqui a pouco, quando eu começo a rimar, as novinhas começam a chegar. Daqui a pouco os novinhos também, os cracudinhos, os traficantes. Daqui a pouco juntou uma galera e eu comecei ali a rimar, mano. E Deus me usando. E eu babado. Quando eu vi, aquela galera tava toda ali, eu pregando o evangelho pra eles através do rap. Mas tipo, foi no espontâneo assim, cara? Foi assim, no supetão, mano. Caramba. Eu costumo dizer que a primeira música que eu fiz, que foi Calibre 66, eu não escrevi essa música, mano. Foi uma parada que veio direto do espírito, assim, blau! E entrou em mim, assim, eu já, puf!
comecei a falar, mano, tipo um profeta, uma parada assim muito louca. Não tem como explicar, mano. Eu não tenho como explicar. As outras músicas foi eu que escrevi mesmo, assim, eu parei com o intelecto, assim, me debrucei, né, fiz toda, né, aquela construção de rima, de poesia e tal, mas o Calibre 66, que foi a primeira música, foi uma parada que veio do céu, assim, tipo um torpedo, assim, vau! E entrou, já, bluf, já saí vomitando a música, assim, quando eu vi, eu tava cantando e Deus me usando, e a galera vindo em cima, assim, foi um negócio espetacular, cara. Pô, tem como dar uma palhinha, pelo menos, do refrão aí? Não, claro, não, o refrão eu não vou saber cantar, porque eu não tenho... Essa é a questão, eu não sei cantar, mano. Não, juro de coração. Para, eu não sei, eu não tenho caixa torácica, eu não tenho caixa torácica, eu não tenho impostação. O diafragma, aquela parada, sabe? Eu fico com maior inveja quando eu vejo o cara cantando. E eu sei falar, que eu falo pra caramba. Se deixar, eu falo até amanhã. E o rap é justamente isso. O rap tu bota batida e o cara vai falando e tá pensando que o cara tá cantando, o cara tá só falando. Né? O coro... que fala que, né, tua palavra é 10, lâmpada para os meus pés, se ela guardar, se ela seguir, sei nunca vou cair. Mas até uma menina, uma amiga minha, né, que é a Vânia, que ela que coloca a música, a voz nessa música. Mas o rap é mais ou menos assim, né? Amanheceu, já tô ligado, 6 da matina, tô preparado. Vou na pressão que o ponteiro aqui nem bala, se não me atrasa o relógio não para. E esse corre-corre massacra a gente, que mal dá tempo de escovar os dentes. Eu me visto, eu me calço, eu me olho, eu tô pronto. Cadê o ônibus? Já tô no ponto. Mas a mochila tá mais leve que o normal. Ih, neguinho, não é um bom sinal. Eu abro, eu olho. Cadê? Esqueci no barraco, minha espada do poder. Lá vem o coletivo, esquece. Não vou sair sem a peça que me fortalece, mesmo se todo o dinheiro do mundo eu tivesse. Meu ouro é a palavra de Deus que me enriquece. Caramba, meu. Quem Tá sabe louco, faz uma ao salva de vivo, hein? palma aqui, ó. Caramba. Rapaz, cara, que impressionante. Tipo assim, foi isso que você cantou ali naquele momento e Isso, veio... e veio do nada. Esse foi o ao vivo ou, tipo assim, você teve a inspiração em casa? Improvisado não, na hora, sim. Na hora. É que foi uma parada que tinha a ver com o momento meu, que é a minha rotina é essa, né? Os meus raps, eles têm a ver com a minha rotina, com a minha vida. Por exemplo, tem um rap que depois, quando vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver, eu tô chegando. Tô chegando é a história de um cara que trabalha na Barra da Tijuca, que é um bairro chique lá do Rio de Janeiro. E aí o cara tem que voltar pra Caxias, que é um bairro da Baixada, né? Da periferia. E no meio do caminho, mano, ele recebe uma ligação do pastor falando, cara, hoje que você quer pregar na igreja. E ele vem voltando, ele fala assim, pastor, mas eu tô no engarrafamento. Não, venha, hoje você vai pregar. Aí ele vai voltando e vai dando tudo errado na vida dele. O pneu fura do ônibus. Aí ele entra no táxi, o táxi é assaltado, ele entra dentro de um protesto, os caras jogam gás lacrimogêneo na cara dele, ele é preso, ele vai preso pela polícia, aí no final ele cai dentro do bueiro, ele entra no meio do tiroteio, mano, do Comando Vermelho, no meio do tráfico, daqui a pouco ele entra dentro da Cracolândia. Vai dando tudo errado na vida dele, mas ele tá falando. Aí o pessoal na igreja, ei, Leandro, cadê você? O culto começou e o louvor tá bombando. Aí eu falo, a luta é grande, irmão, vai orando, tá difícil de chegar, mas tô chegando. E aí eu vou indo. E a minha parada é chegar na igreja. Só que aí, quando eu chego na igreja, eu chego atrasado, não dá pra pregar, levo uma bronca do pastor, mas aí eu consigo entender que o que Deus queria era justamente aquilo, que eu passasse pelo cracudo, pelo policial, pelo taxista, pelo ladrão, pela velhinha, pelo camelô, e cada lugar que eu passava, Deus ia me usando para pregar o evangelho para aquelas pessoas, né? De entender a obra de Deus de uma forma mais global, que é a parábola do samaritano, né? O levita, o sacerdote, estava muito preocupado de ir ao templo, esquecendo que no caminho do templo tinha muitas pessoas precisando, e o único que parou foi o samaritano, para salvar aquele cara que tinha sido roubado, que tinha sido violentado ali, né, cara? Pois é, cara. Cara, impressionante. E isso tem um... A vida do cristão, na verdade, é isso, né? Sim. Porque a gente, às vezes, tem essa... A gente estava até conversando, tem essa... Assim, essa falsa ideia de separar o que é sagrado daquilo que é profano, daquilo que você faz no seu dia a dia para se sustentar e daquilo que você faz no seu ministério. Como que você lida com isso? Eu tenho muita resistência em ouvir gente falar assim, vida pública, vida privada, parece um ator global, né, o ator da Hollywood, né, o cara que tá aqui, isso aqui é minha vida pública, minha vida privada. Eu até ouço pessoas dizendo, o que eu faço em 4 paredes, ninguém tem nada a ver com isso, porque é minha vida, não sei o que eu faço com o meu dinheiro, não tem nada. Cara, isso é de um erro, assim, clássico, porque Jesus vai ensinar que tudo tem que ser dedicado a ele, né, o teu dinheiro, o teu trabalho, o teu lazer, até o teu lazer. Quando a gente entende isso,
da mordomia do tempo, a mordomia do dinheiro, a mordomia da vida, do trabalho, a mordomia de tudo, e do talento que você tem, é que você consegue entender o reino na sua complementaridade. Né? Aquilo que a gente estava falando quando a gente estava vindo para cá, de que o reino de Deus ele é dinâmico. E esse dinamismo se dá no caminho. Porque o que é o movimento congregacional? Eu não estou falando da igreja não, tá, gente? O movimento da congregação, né? O que é a reunião da eclésia? É só uma celebração. É uma vez por semana, talvez 2. A vida cristã é o cotidiano, é o dia a dia. A vida cristã é o ônibus, é o trem. A vida cristã é o trabalho, é o relacionamento com pais, com filhos, com sogra, com o empregado, com o patrão, com o funcionário, com o fornecedor. É o dia a dia. São nas relações interpessoais é que você vai colocar em prática e vai exteriorizar esse amor de Cristo. Esse amor de Cristo que é manifesto nas igrejas, nos templos, né? Na reunião da celebração da igreja. Isso é uma coisa quase que simbólica, porque é muito fácil você ser crente dentro de uma igreja, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, todo mundo perfumado. Perfeito, muito todo boa. mundo perfeito, Sim. é quase que uma coisa de aparência, é um glamour, né? Mas quando você está no dia a dia, é que você consegue exercer e você consegue exercitar esse amor de Cristo, né, nas pessoas, no trânsito. Cara, eu acho que não existe um lugar mais difícil de ser crente do que no trânsito, mano. Eu não sei aqui em Ariquemes, em Rondônia. Lá existe seta. Meu Deus, lá no Rio de Janeiro, mano. Tem a seta que voa de dia e a mortandade que assola ao meio-dia. Entendeu? Cara, quando o cara te corta, você sabe o quanto você tá ungido, o quanto você tá cheio do Espírito. Quando um cara te corta, a vontade que dá é de xingar. E aí você é crente não pode xingar. Não pode, né? Aí você olha assim e você fala, ô seu amalequita, seu incircunciso. Mula de Balaão. Alguma coisa do tipo. Porque como é que você vai fazer, cara? E você é crente, né, cara? Aí você... E eu acho que é uma das horas mais perturbadoras pra gente que é crente nessa modernidade, né? De dirigir. Então, é o dia a dia. E quando você consegue ser cristão e exercer essa fraternidade, essa caridade, essa gentileza, essa cordialidade do evangelho no dia a dia, é que a Bíblia faz efeito. Porque a Bíblia é só um livro, mano. Ela não tem poder nenhum. A Bíblia, por si só, é só um livro. As pessoas, às vezes, espiritualizam, né? A Bíblia. Aí bota a Bíblia em cima da estante, né? Aberta no Salmo 91. Ou então bota no capô do carro assim, né? Fica toda amarela aquela página por causa do sol, né? Ela não entende que o que tem que ser feito é que aquelas letras, elas precisam tomar a vida, sair dali e entrar na vida real. Elas têm que ser praticado, porque quando é praticado, aí sim o evangelho entra. Ele entra na sua forma mais eficaz, que é vida, é exercitar a vida, é amar quem não te ama, é alimentar aquela pessoa que você olha assim e você fala assim, pô, essa pessoa não merece. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu trabalho com pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade, né? E quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas, era muito engraçado que as pessoas falam assim, Leandro, mas você não pode ficar se metendo na vida dessas pessoas. Aí eu falei assim, como assim? Não tô entendendo. Aí eu falei assim, não, porque eles estão na prova, Deus está colocando eles na prova. Às vezes você fica ali, aí eu falei assim, tá, mas me explica isso biblicamente. Aí a pessoa, não, deixa eu falar uma coisa, aquela pessoa ali, aí eu falei assim, então deixa eu explicar uma coisa, senhora, minha irmã. Jesus falou assim, estive preso e não foste me visitar. Aí perguntaram assim, mas quando é que você esteve preso? Ele falou assim, quando você vai na cadeia e visita um presidiário, um encarcerado, você está me visitando. Quando você faz bem a ele, você está fazendo bem a mim. Agora, minha irmã, eu falei isso pra irmã, né? Pode ser que ela até assista isso aqui. Eu falei, minha irmã, olha só, o cara que está preso, salvo as exceções, né? Você que é advogado, né, Edenilson, e o nosso futuro advogado Milo que está ali, na verdade ele não quer ser advogado, ele falou que quer ser presidente do STF. E aí o que acontece? Né? Tomara que seja. E aí o que acontece? Eu falei para ela assim, minha irmã, olha só, salvo as exceções, a pessoa que está presa, ela está lá por algum motivo. Ninguém vai preso porque cantou um hino da harpa. A pessoa está presa porque fez besteira. E Jesus está dizendo assim, vai visitar o cara, vai visitar o assassino, vai visitar o traficante, vai visitar o cara que fez besteira na vida. E dizer para ele que apesar do erro dele,
E ele vai continuar preso, porque ele tem que pagar a dívida dele com a sociedade, mas que ele pode encontrar perdão em mim. Porque eu quero perdoá-lo, porque eu salvei, eu morri na cruz para salvar. E a primeira pessoa que foi salva pela graça redentora de Cristo, que inaugurou a era da graça, foi um ladrão, mano. Um ladrão. E por isso Cristo está dizendo, mano, vai visitar. Então, existe hoje uma barreira, porque a gente quer ficar perto de pessoas boazinhas, perfumadas, gente que tem a ver com o nosso círculo, né? Essa era da perfeição, essa era da aparência do Instagram, do Facebook, onde todo mundo é bonito, onde todo mundo é rico, onde todo mundo tá feliz, famílias maravilhosamente felizes, né, nas redes sociais. E aí quando você vê na vida real, são pessoas em conflito, gente amargurada, tal. Então a gente criou um glamour em torno da sociedade e trouxemos, né, a gente migrou esse glamour para dentro do evangelho também. E o evangelho está cheio disso, cheio de acepção, cheio de racismo, cheio de preconceito, cheio de, sabe, de picuinhas que nos separam dos pecadores. E Jesus está dizendo, você precisa se aproximar dos pecadores, porque eu quero salvar os pecadores. Pô, eu lembrei de um negócio aqui, não sei se nem se eu posso falar, mas eu vou falar. Não vou falar nomes, né? Mas essa semana eu estava conversando com o irmão e ele falou um problema que ele teve na célula dele, né? Porque a célula dele estava meio elitizada, sabe? E aí ele foi falar sobre multiplicação, né, discipulado e tudo mais. E aí o pessoal falou, olha, não vem com esse papo aqui de multiplicar, porque a gente está feliz aqui com o nosso grupo. O status quo já estava ali garantido, né? Nós estamos felizes, a gente suave. gosta da reunião, todo mundo aqui, tal. Cara, disse que subiu uma ira santa nele, assim, ele falou assim... Aí ele pegou o chicote e começou a bater que nem Jesus não, né? Não. Ah, tá. Teve vontade. Teve vontade, mas não pode, ele né? Falou, irmão, faz quanto tempo que você não sente um cheiro de pobre? Tipo assim, confrontando, sabe? Porque o que você falou, e aí vem um pouco da que você ministrou ontem no culto, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, a igreja talvez virou um evento, né? Porque o culto é bom, a palavra é boa. Um clube. Isso, exato. Uma sociedadezinha. O culto é bom, a palavra é boa, tem o status social e tudo mais, né? Mas como você disse, cara, e é a realidade, Jesus, todos os milagres, com exceção de um, não foram feitos na igreja, no templo. Na sinagoga, né? Na sinagoga. Foram lá na periferia, lá onde estava o quebrado. Na sarjeta, né? E é o que você vive lá no seu ministério, né? Como que é isso, cara? Cara, eu costumo dizer que é muito bom, e aí o Jefferson estava falando assim, é difícil, né, Leandro? Por que se tornou fácil? Porque eu estou começando a ver milagres acontecendo dentro de lugares inusitados. Né? De vez em quando eu ouço um cliente falar assim, por que Jesus não opera mais milagres como operava antigamente? Eu ouço muitas pessoas falar isso, né? Aí eu não vejo o cego enxergando nas igrejas, o aleijado caminhando, não sei o quê, o canceroso, não sei o quê. Existe uma escassez daqueles milagres que marcaram a igreja primitiva, né? E aí eu falo para a pessoa duas coisas. Eu falo assim para a pessoa assim, ó. Primeiro, vem comigo na Cracolândia, tu vai ver um monte de milagre lá. Vem comigo no presídio, vem comigo na casa de recuperação, tu vai ver um monte de milagre lá, mano. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não vou lembrar o nome do Papa e nem do arcebispo que está conversando com ele. Uma hora, é porque já faz tempo que eu li sobre isso, mas um dia um dos papas históricos, ele está na Basílica de São Pedro e ele olha para a abóbada, né, ela é toda cheia de ouro, né, em cima, e ele olha para o arcebispo e fala assim, poxa, arcebispo, eu estou olhando aqui para a Basílica de São Pedro e estou lembrando de uma coisa, assim como São Pedro, nós não poderíamos dizer não tenho prata nem ouro. Aí o arcebispo olha para o Papa e fala assim, seu Papa, e também não podemos dizer levanta-te e anda. Nossa. E aí eu começo a pensar sobre isso, porque uma igreja que exige milagres, uma igreja que exige prodígios e sinais, esquece que a igreja que tinha a explosão de milagres era também a igreja mais generosa. Porque aonde há generosidade, aonde há repartir do pão, aonde há abnegação, há milagres. Será que a igreja moderna não consegue mais ver cegos enxergando, surdos ouvindo, aleijados andando, mortos ressuscitando, porque justamente eles não querem fazer os milagres possíveis? Porque a gente quer os milagres sobrenaturais, mas a gente esquece
de fazer os nossos próprios milagres cotidianos, né? E alimentar o pobre é um milagre que Deus não precisa fazer, você pode fazer. Eu posso fazer. Outro dia eu tava num lugar lá, que eu não vou nem falar o nome, pra não suscitar problemas. E aí tinha uns irmãos conversando assim, mano. Os irmãos estavam conversando animado, os irmãos pentecostais assim. Cara, tu tinha que ver. Aí o anjo veio do céu, mano, e foi lá na casa do pastor e falou: pastor, ó, eu tô vindo lá do céu, Deus mandou eu vir aqui. É pra dizer pra você que tem que ir na casa daquele irmão lá e levar uma bolsa de compra. Aí o pastor pegou a bolsa, foi lá: irmão, eu vim aqui que o anjo... Aí o irmão chorou: eu tava precisando, eu tava com fome. E aí, isso que eles estão conversando, eu tô vendo, eu tô aqui e tal, fazendo outra parada assim, daqui a pouco. Leandro, eu falei: qual foi? O que tu acha dessa parada aqui? Eu falei: não, deixa eu de fora dessa parada aí, mano. Deixa, me larga aí, não me esquece aí, mano. Não, Leandro, eu sei que tu tem uma opinião sobre isso aqui. Eu falei: não queira saber minha opinião não, cara, eu sou chato, faz isso não. Fica aí de vocês aí, tá bom, é isso aí, o anjo aí, a bolsa de compra, tá certo aí. Não, Leandro, tu vai ter que falar. Eu falei: cara, se eu falar, vocês vão se aborrecer. Então fala. Mano, primeiro, eu tenho problema com essa angiologia de vocês aí, mano, porque vocês veem anjo pra caramba. Eu sou crente no tempão, nunca vi um anjo, mano. Eu fico até triste, falo: poxa Deus. Pô, eu sou crente desde criança, pô. Pô, uma vacilação, pô. Deixa eu ver um anjo aí, pô. Nem a sombra. Sei lá, um anjinho, um anjão, um azinho, azão. Pô, os caras vê anjo em tudo que é lugar, mano. Tem umas igrejas que eu vou, eu rodo o Brasil inteiro, né, mano? Aí os caras, pô, tem um anjo ali. Tem anjo aqui, eu já fico bolado com essas paradas de anjo. Não que, sabe, eu creio nos anjos, mano. Mas assim, outro dia eu fui num lugar, mano, tipo assim, imagina, eu sei que vocês vão ficar tristes de falar isso, mas imagina um lugar feio assim, mano. Um lugar feio assim, um lugar bem feio assim, um lugar, sei lá. Imagina um lugar feio, não fala em Rondônia não, outro lugar assim. Eu vou falar um lugar aqui no Rio de Janeiro, tá? Belfor Roxo, por exemplo, né? Vou falar porque os irmãos de Belfor Roxo me amam também. Eu não tenho... Aí, fui lá em Belfor Roxo, cheguei lá. Aí, teu irmão, eu tô vendo um anjo aqui, mano. O anjo tá passeando no meio da igreja. Aí eu chamei ele e falei: pô, mano, tá vendo o anjo mesmo? Ele falou: tô, ele tá passeando. Eu falei: pô, mano, fala sério, mano. O anjo vem lá do céu, mano. Vai passear em Belfor Roxo, mano. O anjo vai passear em Ipanema, mano. Copacabana, vai passear na região dos lagos, em Búzios, Arraial do Cabo. Pô, o anjo passeando aqui, mano, em Belfor Roxo. Tu tá brincando. E aí, brincadeira à parte, mano. O que eu tenho pra falar é o seguinte. Cara, imagina, eu tenho problema com isso, tá? Essa parada de anjo, tal. Porque pra mim, os anjos são uma parada muito séria, mano. Tu vê na Bíblia, na hora que os anjos vêm, mano, é só pra quebrada mesmo, mano. Aquele anjo que chegou ali no Arraial dos Assírios, ele, pum, matou 180 mil, mano. O anjo que a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai colocar o dedo assim, até essa parte da terra vai morrer, mano. O anjo que veio falar com Maria que Jesus ia... Cara, o anjo quando vem é só pra arrebentar, mano. O anjo que foi lá tirar Pedro da cadeia. Então as pessoas brincam achando que o anjo, mano, é tipo uma brincadeira. Não, mano. Quando o anjo chegar, mano, é pra parada muito séria. Eu creio nos anjos do Senhor. A Bíblia diz que são espíritos ministradores. A Bíblia diz que eles vêm para servir os santos. Né? Aquele anjo que avisou Paulo ali do naufrágio. Então, os anjos do Senhor que sustentaram Jesus no deserto. Então os anjos do Senhor que são uma coisa muito séria. Aí eu falei: pô, vocês estão brincando aí com esse negócio de anjo, mano. Isso aí, tudo bem. Agora vamos imaginar, vamos supor que um anjo saiu do céu pra vir falar com o pastor que o irmãozinho tá precisando de bolsa de compra. Eu falei: mano, viaja comigo aqui, na moral. O anjo tá lá no céu, mano, com a espada assim, lutando com os capetas, assim, vão dando Hadouken no diabo. Aí Deus chama o anjo: vem cá rapidinho. Senhor, eu tô brigando aqui com Lucifer. O anjo, vem cá, chamar você aqui. Aí o anjo vai: pois não. Tá vendo aquele miserável ali? Eu, quando estive lá, eu falei pra eles que eles tinham que se amar. Eles tinham que se amar tanto, eles tinham que se cuidar tanto, que eles iam saber quando o outro ia precisar de ajuda, quando o outro estivesse com fome. Eu até falei com eles, falei com o Pedro lá, falei com o João, com o Tiago, né? Na época do Pedro, não faltava nada pra eles e tudo lhes era comum. Mas acho que eles esqueceram disso. Anjo, tem como ir lá naquele miserável ali e falar com ele pra levar uma bolsa de compra pra aquele outro pobre ali que tá passando fome? Porque eu já falei pra eles que eles têm que se amar, mas eles não aprendem. Dá pra você ir lá, anjo? Aí o anjo sai: tá bom, senhor, eu tava brigando com o diabo aqui, mas vou lá. Aí o anjo chega lá: irmão, pô, dá pra tu ir ali, mano, tava lá no céu, na moral. Deus mandou vir aqui só pra tu. Vai, leva a bolsa de compra pra aquele cara ali, mano. Aí eu falei: cara, se Deus tem que pegar um anjo no céu e interferir, sabe,
em algo que era pra ser natural. Natural, orgânico. Né? É porque a gente tá muito errado, mano. A gente se afastou muito do evangelho, mano. Porque a parada da fraternidade, a parada do amor, do ágape, tem que ser um negócio tão orgânico que na igreja, você olhando pro irmão do lado, tu fala assim, pô, esse irmão tá precisando, vou ajudar ele. Exatamente. Tá? Ontem, quando eu vi ali o irmão Irani pegar as cestas ali, aquelas 400 cestas, e distribuir na igreja, e ele falou assim, ó, se você não precisa, leva a si mesmo, porque você vai dar para quem precisa. Eu achei aquilo assim de uma inteligência espiritual, de uma criatividade, sabe? E esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja, perceber a necessidade, né? Eu estava aqui falando agora com o irmão Irani, essa tríplice, né? A necessidade espiritual, a necessidade psicossomática e a necessidade fisiológica, cultural, profissional, né? Sentimental, né? Do ser humano de comer, de viver, de vestir. E aí, quando Deus tem que interferir nisso de uma forma sobrenatural, é porque a gente anda muito mal das pernas. Vocês concordam comigo? Com certeza. Cara, é a realidade, né? Porque, na verdade, isso já é o evangelho, né? Se precisar um anjo vir falar com o cara o que Jesus já falou... Já deixou claro, né? é algo que nem falou, é essência, não é algo... Não é uma nova revelação, né? Pô, ó. Por que Jesus estava lá no templo? Qual foi o texto que ele abriu? Porque o Espírito me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pô, qual que é a boa nova que o pobre quer ouvir? Tem comida. Sua dívida tá paga. Tem né? dinheiro. O necessário, básico. Então, assim, esse é o papel da igreja, né, cara? Esse é o papel, papel da igreja. Exatamente. E assim, Leandro, e aí, cara, entrando nisso, né, falando sobre esse contexto, como que o Senhor te deu esse chamado, né, esse amor desse ministério de tirar a galera do crack? E você tava me contando, e eu queria que você falasse sobre a sua experiência lá na sua cidade. Sim, sim. O que aconteceu lá? Então, hoje nós temos uma agência missionária chamada Coletando Vidas. Coletando Vidas é uma agência missionária voltada para questões urbanas. A gente pratica missões urbanas. Então a gente tem um grupo de missionários, voluntários, né, e alguns até são remunerados, para trabalhar de forma estratégica na questão da vulnerabilidade. Pessoas em situação de rua, usuários de crack, prostitutas, gente que está à margem da sociedade. Eu lembro que a primeira pessoa que a gente acolheu na rua, eu levei para minha casa, mano, só para você ter ideia. Pode dar em doido, né? Isso em Rio de Janeiro. E depois a gente começou a pensar melhor e criar uma estrutura. Aí o rap me trouxe um pouco dessa estrutura financeira para a gente começar o projeto. Hoje a gente sustenta o projeto com resíduos, né? A gente coleta tampinhas de garrafa, tampas plásticas em geral, óleo usado. E as minhas viagens missionárias também, quando eu vou e ministro, a gente vende livros, né? Recebe oferta, a gente investe no reino. E hoje, o Coletando Vidas é uma instituição que trabalha em 3 campos diferentes. A gente trabalha no aspecto missionário, dentro da cidade, fazendo a evangelização dos pobres, né, de pessoas em situação de rua, de crianças em situação de vulnerabilidade, de prostitutas, travestis, usuários de crack, retirantes, mulheres vítimas de violência, travestis vítimas de violência, né? Gente que está ali na margem da sociedade precisa ser alcançada pelo evangelho, que muitas vezes a igreja não tem suporte e às vezes nem coragem de alcançar. Então a gente faz esse trabalho e muitas vezes também fazendo um trabalho junto com as igrejas locais. A gente dá suporte às igrejas para que as igrejas possam trabalhar nas suas comunidades. O outro trabalho que a gente faz é o trabalho humanitário, né? O primeiro missionário humanitário, que é de abrir o poder público para poder atender essas pessoas em hospitais, em equipamentos da assistência social, e também dentro da atmosfera política, agindo dentro da cidade para entender quais são os entraves políticos, governamentais, do poder público, para que essas pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades. Lá na nossa cidade, tinha uma Cracolândia, né, que ficava no centro da cidade. Né? Quando a gente chegou lá, tinha em média de 300 e poucas pessoas em situação de rua, pessoas de todos os tipos, mulheres, crianças, velhos, gente que vivia ali assim sem higiene nenhuma, sabe, morando, e tinham várias casinhas, sabe, eles montaram uns barracos assim em volta de um supermercado. E quando a gente chegou ali, a gente tomou uma decisão, a gente falou assim, a gente não vai aceitar isso. A gente tomou na nossa cidade não vai ter Cracolândia.
Eu nunca ouvi dizer no Brasil que uma Cracolândia acabou. Eu ouço dizer que elas vão nascendo todos os dias. E pela primeira vez na história, nós conseguimos, com a ajuda das igrejas, né, a nossa instituição, com a ajuda das igrejas e em parceria com o poder público, nós acabamos com a Cracolândia de Duque de Caxias. E foi uma experiência incrível, porque a gente trabalhou em todos os direcionamentos, né? A gente trabalhava na área espiritual, porque a gente entende que a droga é uma questão espiritual, essencialmente espiritual. Toda pessoa que é usuária de droga, seja a droga que foi lícita, ela é escrava de Satanás, ela é escrava de demônios. Há um envolvimento, há uma dominação espiritual na vida daquela pessoa. Mas a gente entende também que, além do desdobramento espiritual, há um desdobramento químico, né, que tem a ver com a questão fisiológica. Há um desdobramento social, porque a Cracolândia, ela nasce de quê? Da vulnerabilidade das famílias, né? De crianças que saem de casa porque estão sendo violentadas, de mulheres que sofrem abusos, de travestis, de homossexuais que são expulsos das suas casas pelos pais e vão morar na rua, de prostitutas que vão ficando velhas, já não tem espaço no trabalho delas e vão virar morador de rua, do retirante do norte, do nordeste, que vai para o Rio de Janeiro tentar a sorte, acaba não conseguindo nada e vira morador de rua. Então, pessoas que são expulsas de áreas de facção, de milícia. E aí, aquele grupo que vai crescendo na rua, que é uma grande comunidade de pessoas desvalidas, acaba se tornando vítima do crack. O crack acaba unindo aquelas pessoas. Se você for numa Cracolândia um dia, Denilson, se você for, Jefferson, vocês vão perceber que são pessoas normais. Eles estão ali, inclusive, se protegendo. Porque cada um tem uma dor, cada um tem um desespero na alma. E eles são pessoas que foram excluídas de suas famílias, de suas comunidades, que estão vivendo ali à margem da sociedade. E o crack, muitas vezes, é o alento para o cara esquecer a dor da existência. E quando a igreja entra, ela entra com um poder, né, de Cristo, com o poder do Evangelho, para tirar essas pessoas não só do crack, mas também da vulnerabilidade, da situação que eles estão. E ali a gente colocou como meta: nós vamos acabar com essa Cracolândia. Fizemos um trabalho com menos de um ano. Aquele lugar que antes tinha gente morando ali, né, em situação precária de higiene, gente que vivia ali, a gente conseguiu. Alguns a gente enviou para o hospital, outros voltaram para sua terra, né? A gente mandou gente para Pernambuco, para Bahia, para o Rio Grande do Sul, para Campos. Eles foram voltando, a gente ajudou essas pessoas a voltar, os que eram retirantes, né? As mulheres que estavam em situação, né, de violência, a gente conseguiu que elas fossem para abrigos, os homens para casa de recuperação. Alguns deviam à justiça, e aí a polícia teve que entrar e eles tiveram que cumprir as suas penas. Outros estavam com problemas psiquiátricos e tiveram que ser encaminhados para colônias. E hoje, quando você passa lá, é um lugar bacana. Fizeram até um ponto de ônibus lá agora, né? As pessoas estão passando. Antigamente as pessoas eram roubadas, as pessoas eram assaltadas ali. Hoje é um lugar bacana, onde as pessoas podem transitar em segurança, tranquilos, porque a Cracolândia não existe mais. E assim, eu fico triste porque hoje o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Em mais de 5 mil municípios hoje no Brasil, o crack já chegou. E as pessoas são usuárias. Eu cheguei a ir numa tribo indígena, dentro da floresta amazônica, e eu vi lá índios usuários de crack. Porque o governo dá uma renda para o índio, uma vez por ano, ir na cidade e comprar coisas e tal, e eles vão lá, em vez de comprar coisas, né, para as suas necessidades básicas, eles vão lá, compram bugigangas, coisas de tecnologia, e acaba também comprando drogas. Então, eu fico muito triste porque, por exemplo, na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, você vê, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, você tem lá aproximadamente 20 mil pessoas morando nas ruas e usando crack. 20 mil pessoas. Só na zona oeste do Rio de Janeiro tem mais de 20 mil igrejas evangélicas. Checkmate. Se cada igreja tomasse uma atitude, nós vamos tirar um usuário de crack da rua. Não precisa tirar 2, só um. Cada igreja vai adotar um usuário. Em um mês a gente acabava com todas as Cracolândias do Rio de Janeiro. Todas. Caramba. Mas é o que você falou. A igreja que quer milagres, a igreja que quer prodígios, a igreja que quer sinais, ela não quer operar seus próprios milagres, que são os milagres cotidianos, os milagres possíveis, que é atender o usuário de crack, que é atender a prostituta. Se o anjo falar comigo, eu vou. Se o anjo falar, tem que ter uma espiritualidade embutida. Não pode ser uma coisa natural, orgânica, né?
Não pode ser uma coisa que já está na Bíblia. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Já está lá. Você tem que agora esperar um anjo vir? Como assim? Pô, cara, e assim, uma coisa que tem me incomodado muito, e a gente tá conversando muito aqui com os meninos, e a gente sempre trocando ideia, né? Como marcar a nossa história, como mudar a nossa geração. Foi o tema do nosso acampamento, né? Exatamente. Faça história, né? Como deixar um legado, construir um legado, cara, porque pô, há um propósito maior, né? E aí pensando nisso, né, nesse legado, como fazer e tal. E aí o papel da igreja, se a gente pegar, e é uma coisa que me incomoda todo mundo aqui, que a gente está na mesma mentalidade, como que nós somos um país com mais de 60 milhões de evangélicos, né? E a gente vive em um país com tanta desigualdade, né? Dessa maneira, e a igreja às vezes de braço cruzado, cada um ali acomodado no seu bem-estar. O que a gente precisa para mudar essa realidade como igreja? Que a igreja tem poder para transformar isso, né? O que a gente precisa? Na sua visão. Então, Denilson, eu vou falar uma coisa aqui muito chocante para você. Eu não tenho problema que eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou refém de ninguém. Então eu posso dizer com muita tranquilidade. O problema que você falou é que nós temos 60 milhões de evangélicos. E nós precisaríamos ter 60 milhões de cristãos. Nossa. Eu ouso dizer para você que os evangélicos muitas vezes envergonham o evangelho. Não é à toa que a bancada evangélica no Brasil é uma das mais inoperantes, né? Onde acontecem escândalos. Eu vejo, por exemplo, no meu estado, onde 5 governadores foram presos. Um deles era evangélico. 2 deles eram evangélicos, na verdade. Então, ser evangélico hoje virou moda. Ser evangélico hoje é algo que está glamourizado. É o jogador de futebol que bota a faixa de Jesus na cabeça e à noite vai para uma orgia com prostitutas. É o ator de filme pornô que se diz que é evangélico. É o lutador de MMA. Outro dia eu vi o cara falando que ele é lutador de MMA. Nada contra o MMA, né? É maneira dessa, os caras lutando, é a profissão deles. Mas o cara tava lá orando, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu fico imaginando o cara ali, né? O lutador de Muay Thai, o cara de Vale Tudo. Senhor, me ajuda, Senhor. Unge minha mão, Senhor. Eu quero quebrar a cara dele. Senhor, eu quero matar. Eu quero arrancar os dentes dele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Vai, blá, 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 blá. E essa é uma coisa assim muito inusitada, porque hoje você tem políticos evangélicos, você tem jogadores evangélicos, atores evangélicos, você tem um monte de coisa. O que a gente precisava era de cristãos verdadeiros, de gente que tivesse a vontade, de fato, de mudar, né, o cenário. E o que eu vejo é que nós herdamos dos americanos um modelo, né, protestante, que principalmente na década de 70 que se iniciou esse movimento neopentecostal no Brasil, e a gente recebeu esse legado triunfalista, e isso tem muito a ver também com a teologia da prosperidade, de supercrentes, do poder a todo custo, né? Isso está entranhado no empreendedorismo, está entranhado na política, está entranhado nas relações interpessoais, né? E está entranhado até nos hinos que a gente ouve nas rádios, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente sempre, quando cantava uma canção, era sempre na terceira pessoa do singular. A gente sempre falava ele. Grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor. Ou seja, era para ele. Não há Deus maior, não há Deus... Era ele, né? Ele exaltado, o rei. Era muito ele, a gente falava muito dele, ele. Tudo era sobre ele, né? Nosso Deus é soberano, ele. E hoje, por mais bonita que as músicas sejam, é tudo sobre nós, né? Remove a minha pedra, entra na minha casa, hoje o meu milagre vai chegar, não morrerei enquanto a minha promessa não se cumprir. Então a gente tirou o verbo, né, da terceira pessoa do singular e colocamos na primeira pessoa do singular. Tudo é sobre mim, eu. É sobre mim, eu sou o espelho, eu sou a essência, eu sou o abençoado, eu. E eu fico imaginando Deus falando lá do céu, e eu? Não, você não, eu. Só que a gente esquece que o evangelho, que a Bíblia não é sobre mim, não é sobre Denilson, não é sobre Jefferson, é sobre ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando a gente começa, Jefferson, a focar o evangelho em mim, quando o evangelho deixa de ser cristocêntrico e passa a ser antropocêntrico, eu não consigo mais ver ninguém do meu lado.
Por que a igreja brasileira deixou de ser missionária? Por que hoje... Porque eu lembro quando eu era criança, a gente fazia muito trabalho nas praças, a gente evangelizava muito, o pessoal dava panfleto nas ruas. Era uma coisa assim, era uma coisa muito legal ir para as ruas evangelizar, e hoje eu vejo pouco isso. Porque a gente perdeu a capacidade de olhar para o lado. A gente está pensando tanto na gente, na nossa prosperidade, na minha família, na minha saúde, na minha casa, nos meus sonhos. E eu não consigo olhar para o lado. Nem para o irmão que está do lado ali do banco da minha igreja. Porque quando eu pratico o evangelho que é cristocêntrico e olho para ele, eu consigo ver o irmão com o olhar dele. E a igreja deixou de ser missionária porque ela se tornou antropocêntrica. E as pessoas se tornaram egocêntricas. O que a gente herdou, né, dos americanos, esse modelo triunfalista, de prosperidade, de domínio, nos tornou egocêntricos. E hoje a gente usa o evangelho para benefícios próprios, para alcançar, sabe? Às vezes até por questão de trabalho, eu fico vendo as pessoas falando assim, não, as pessoas orando para passar numa prova. Cara, legal, Jesus abençoa, mas se você não estudar, mano, vai dar ruim. Vai dar ruim. E se o cara que é ateu estudar, ele vai entrar. E se Deus, tirar a parada dele, Deus está sendo injusto. Tu acha mesmo que se tu orar... Não, senhor, eu tô orando aqui, eu não vou estudar. O ateu tá orando. E o crente tá... O ateu não ora, né? Porque o ateu não acredita em Deus. Mas o ateu tá estudando. E o crente tá orando, tá orando, tá orando. Aí Deus fala assim, não, Mateu, tu não vai ficar não. Deixa eu dar pro crente aqui que não estudou. Cara, que Deus maluco é esse, mano? Que evangelho doido é esse, mano? Sabe? E é uma parada meio que de feitiçaria. Outro dia, eu tava assistindo uma entrevista da Lady Gaga, né? A Lady Gaga é uma cantora famosa, americana. Menina canta muito, eu gosto muito da voz dela. Ela só canta besteira, mas eu queria que ela aceitasse Jesus. Se ela aceitar Jesus, a Lady Gaga vai ser uma benção. E aí tava eu e meu filho assistindo a Lady Gaga. Aí o repórter, né, britânico, entrevistando a Lady Gaga. Ele falando, Lady Gaga, aí falando, né? Como era a sua vida? É porque ele falou em inglês, aí tem... entendi. Então, Lady Gaga, como era a sua vida lá naquela cidade de Connecticut, quando você era criança? Aí a Lady Gaga, então, eu era uma criança muito feia. Eu era magrela. E ali as meninas praticavam bullying comigo. Aí ele, e agora, Lady Gaga, aonde estão aquelas meninas? Então, hoje eu estou aqui, Lady Gaga, e aquelas meninas estão no público e eu na plateia. Não, elas estão na plateia e eu no palco, eu sou a estrela. Aí eu olhei pro meu filho e falei, filho, fica ligado que agora ela vai cantar aquela música. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. E aí eu fico vendo um evangelho, mano, assim, um evangelho só meu. É o meu Jesus, é o meu, né, é o meu Pai, é o meu evangelho. Quando a Bíblia fala que não é o meu, é o nosso, é o Pai nosso, é o pão nosso. É nosso, é coletivo, é de todo mundo. E tinham tudo em comum e não tinham falta de nada. Esse é o modelo da igreja primitiva. Porque quando é o meu Jesus, quando é a minha, sabe? É uma coisa assim, quase que um amuleto, mano. Sabe? É uma parada tipo, é o ídolo familiar, o ídolo doméstico. E Jesus vem fazer uma proposta coletiva, uma proposta de... Isso é a igreja, né? Sim. Onde tiverem 2 ou 3, eu vou estar ali, e a igreja reunida, e o partilhar de pão, e a fraternidade, a koinonia. Isso é o evangelho. Quando a igreja brasileira entender esse contexto, quando ela entender esse amor do mestre, sabe, o compartilhar com os pobres, o compartilhar com as pessoas em vulnerabilidade, né? A igreja, por exemplo, não se preocupa com a questão dos deficientes, sabe? A igreja não se preocupa com a questão do meio ambiente. A igreja não se preocupa com a questão do racismo institucionalizado no Brasil, a questão do feminicídio, de tudo isso. A questão da agressão aos homossexuais, que é uma questão gravíssima, e a igreja parece que está fechada, os olhos fechados, os ouvidos tampados, para não ver, não ouvir, porque é uma pauta da esquerda, é uma pauta do comunismo. Não, é a pauta do evangelho. Porque Jesus nunca deixou ninguém ser agredido. Porque quando for agredir a prostituta, Jesus falou, não,
Como diria o outro, né? Vai matar ela, mata eu primeiro. Se tiver que apedrejar, me apedreja. Então você vai ver um Jesus que é o resgatador dos perdidos, ainda que os perdidos não pensem como você, ainda que eles não se pareçam como você. Porque a gente tem essa dificuldade. Os discípulos tiveram essa dificuldade quando eles viram uma pessoa pregando e falaram: Senhor, nós fomos lá e calamos eles. Jesus falou: não cala ninguém não, cara. Presta atenção, escuta. Se eles não são contra a gente, eles são a nosso favor. Deixa eles pregarem, não é porque eu não tô lá. Sabe, a gente tem essa dificuldade de entender isso. A igreja evangélica precisa ser mais fraterna, precisa ser mais generosa, menos preconceituosa e entender esse Cristo que é de todos, que não é meu, não é para o meu benefício próprio, não é por causa do meu sonho, da minha casa, da minha família, da minha saúde, não. É pela saúde de todos, pela prosperidade de todos. Não adianta eu ter um carro bonitão, andar, ostentação, se o meu vizinho, cara, tá passando necessidade. Que vida que eu tenho, que qualidade de vida é essa? Sabe, eu não sei como é que a pessoa pode conviver com isso. Eu não sei como uma igreja pode conviver com pessoas passando fome dentro da igreja. Cara, isso é o fim da picada, isso não é evangelho, isso é outra coisa, isso é um clube. Até nos clubes as pessoas se ajudam, né? Exatamente. Cara, que papo maravilhoso, que momento muito top. Bom. Eu sei que eu normalmente aqui eu sou o corto barato, mas é o que a gente tem que fazer. O nosso amado irmão Leandro tem alguns compromissos, tem a agenda a cumprir, e nós não podemos segurar ele por muito tempo. É verdade. Porque tem compromissos a se cumprir. Mas eu quero deixar agora em aberto para o senhor. Senhor, é você ou senhor? É porque, você. Mas você. Não me envelheça, por favor. Ah, então tá bom, desculpa aí. É que depois de 50 costuma. Ou não, desculpa, perdão. Brincadeira. Mas assim, que você deixe uma mensagem para os nossos jovens de 0 a 100 anos que estão nos escutando, que estão vendo aqui, para que eles possam entender de fato isso e viver tudo isso que a gente falou, porque, cara, eu tô aqui assim, sabe, cada dia que passa e cada vez que a gente conversa, é uma chavinha que vai virando, porque realmente, cara, a gente é muito egocêntrico. É muito egocêntrico. Por mais que a gente faça tanta coisa, a gente ainda continua no eu. E então, assim, o microfone é seu, deixa aí a sua mensagem, considerações sua despedida, finais. E vamos que vamos. Então, eu tô acabando de escrever um livro agora chamado Recomeço, né? Baseado na pandemia. De pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam casamento, perderam empresas, perderam parentes. E baseado na minha experiência com dependentes químicos, eu ensino biblicamente às pessoas quais são os processos que ele precisa passar para poder recomeçar. A partir de qualquer situação ruim. Né? Se uma pessoa estava na Cracolândia, se o cara era viciado em drogas e ele consegue retomar a vida e consegue recomeçar, então qualquer um pode recomeçar. Qualquer um pode começar de novo. Né? E eu digo nesse livro que Jesus nos dá o direito de recomeçar. Amém. Mas aí como eu sou perturbado, eu sou meio maluco da cabeça, eu estou escrevendo um outro livro também. E é desse que eu queria falar. O Recomeço vai ser lançado primeiro. Mas o outro se chama Terapia da Santidade. E eu tenho uma teoria que é muito louca, que é a seguinte. Hoje em dia, a grande doença do século é a depressão. Sim. É a grande doença do século. As pessoas andam deprimidas. Você vê coisa que a gente nunca ouviu falar em anos passados, crianças deprimidas. Ai, meu filho tem 6 anos e ele está deprimido. O que uma criança de 6 anos tem que se preocupar para estar... É o quê? Conta de luz que ela tem que pagar? Né? Tem boletos para pagar, né? Ela tem que pegar o ônibus, tem que pagar o IPVA do carro dela. Né? É um absurdo isso. Mas por que as pessoas andam tão deprimidas? Por que a doença mental está tão presente na vida das pessoas ansiosas, estressadas, amarguradas da alma, com doenças psicossomáticas gravíssimas? Porque elas não aprenderam que a maior das terapias, com todo respeito aos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, a maior das terapias é praticar o bem. As pessoas, elas se apodreceram por dentro. Elas ficaram ruins. O ser humano cada vez está ficando mais ruim. Isso é o que Jesus falou lá atrás, que o amor ia esfriar. E a maldade, ela vai enlouquecendo as pessoas. O que está acontecendo com o planeta Terra, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nas cidades, é que a falta de gentileza, a falta de cordialidade, a falta de gratidão, a falta de educação, a falta de amor está tornando as pessoas malucas.
Então, a grande loucura do século XXI é justamente essa ausência da fraternidade. A ausência de amor ao próximo. E o que eu quero dizer pra você que está nos ouvindo hoje, está assistindo o podcast, você está deprimido, meu irmão? Você está amargurado da alma? Você está triste? Você está desolado, angustiado? Cara, procura um projeto social para tu ajudar, mano. Procura um pobre para você ajudar. Procura uma casa de recuperação, um orfanato, um asilo. Se você mora no Rio de Janeiro, me liga. Manda uma mensagem para mim no Instagram. Vai lá no Coletando Vidas para você ver aquelas mulheres lá que a gente tira da Cracolândia, do tráfico, da violência doméstica. Começa a ajudar a gente. Começa a ajudar um orfanato, um projeto. Não precisa ser evangélico, não. Pode ser um orfanato espírita, católico. Vai lá, cara. Vai lá. Ajuda lá. E eu tenho certeza que quando você começar a exercitar esse amor, olha só o que vai acontecer. Curando pessoas, você também vai ser curado. Porque a gente está ficando doido porque a gente esqueceu o que é bondade. E quanto mais bem você faz, mais você vai ganhando sanidade, mano. E por isso que eu estou escrevendo esse livro chamado A Terapia da Santidade. Porque a loucura tem a ver com pecado. A loucura tem a ver com a falta de empatia. A loucura tem a ver com esse egocentrismo. Sabe? Com essa falta de compaixão. Sim. Porque não existe ninguém mais são nesse universo. Não existe ninguém mais sábio nesse universo. Não existe ninguém mais maduro e sóbrio nesse universo do que o nosso Deus. Amém. E Ele, ao mesmo tempo que é o mais sábio, é o mais generoso. Então, generosidade e sobriedade andam lado a lado. Se você está se sentindo meio doido, é porque você está perdendo a capacidade de ser generoso. Se você está se sentindo meio maluca, é porque você está perdendo a capacidade de ser fraterna. Então, quando você começar a ajudar um projeto social, um projeto missionário, quando você adotar uma criança, quando você começar a fazer o bem, você vai notar que essa depressão, que essa loucura, que essa angústia vai começar a ir embora. Porque fazer o bem traz sobriedade, traz sanidade. E Jesus nos ensinou isso. É isso aí. Esse é o segredo de Amar ser feliz. vidas, né? Amar vidas. Porque quando você cura pessoas, você é curado também. Simultaneamente. E é um processo maravilhoso. Cara, eu vou te falar, eu nunca vou me sentir só. Eu nunca vou me sentir angustiado. Porque todos os dias eu tenho muita gente para cuidar. Muita gente para socorrer. E não tem nem tempo para ficar assim. Essa é a minha mensagem de hoje para toda a galera do Podcast. Cara, É isso aí. Eu posso deixar aqui as redes sociais, pessoal? Pode deixar Deixa tudo. aí, a gente coloca na descrição. Coloca na descrição. É. Então, quem quiser falar comigo no Instagram e no Facebook é Leandro Marques Rio. Rio de Janeiro, claro. Tudo né? junto. É @Leandro Marques Rio. Isso, Instagram e Facebook. Se for no YouTube, é Leandro Marques Oficial. É o meu canal, lá tem música, tem rap, tem pregação, tem Coletando Vidas, tem vários projetos lá. Se você quiser entrar no nosso site, o site do Coletando Vidas é coletandovidas.org. É uma instituição, né, que existe desde 2011. Nós somos um projeto missionário, uma agência missionária que trabalha especialmente, né, com pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, usuários de drogas, famílias, né, em vulnerabilidade. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto, se você quiser ser um parceiro, um voluntário, ajudar a gente com tampas, se você for do Rio de Janeiro ou perto da gente lá, você pode doar tampas, pode doar roupas, móveis, pode doar óleo usado. E se você quiser nos ajudar financeiramente ou quiser saber mais informações do projeto, entra lá, coletandovidas.org. Meu irmão, um prazer te receber aqui em Ariquemes. Pô, cara, que Segunda top. vez que você vem e a Que gente top. sempre é muito feliz Não, de ter não, você aqui. não é segunda não, Não é mano. segunda não? É terceira. Terceira já? Poxa, não Pô, tira minha benção terceira. não, mano. Pô. De muitas. Caraca, Então, a terceira mano. vez que você vem aqui Sim, e a sim. gente sempre é muito abençoado. Então, cara, de coração, a gente passou a amar a sua vida Pô, e cara. tudo que você Que legal. representa, né? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te usando e que você continue sendo esse o grande homem de Deus, instrumento aí para marcar essa geração. Amém. Amém? É isso aí, Leandro. Quero agradecer novamente por você ter estado aqui com a gente.
por ter se disposto a vir de lá até aqui. A viagem foi cansativa, foi longa. Pô, cara, essa viagem demais, foi doida, foi, mano. Foi tenso, foi tenso. Foi Mas doido. o que Deus fez Não, ali, valeu a pena. Valeu a pena. Cada minuto. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, né? Eu sou casado há 26 anos com a mesma mulher, né? Tá voltando pra Minha casa, Celinha. né? Tem que ser Daqui a esperto. pouco eu tô chegando. Mandar um beijo pro meu filho André, né? Que logo vai ser um advogado também, que nem o Denilson, né? Que nem o Iron. Minha filha Letícia, né? Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco o papai tá chegando. É isso aí. Ficamos muito felizes por você ter vindo e que Deus te acompanhe nesse retorno pra lá. E ele sabe o endereço, né? Então, já que vai sair livro novo aí, né? Custa nada chegar uns exemplares aí É de isso aí. presente Top, pra nós, top, né? top. Mas é isso aí, meu irmão. Fica com Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe cada Valeu, dia Jefferson. mais. Valeu, Denilson. Valeu, galera de Ariquemes. É isso aí. E a cada um que assistiu o nosso podcast até agora, que Deus abençoe vocês. E esse foi mais um Pode Crer Podcast.